Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Muito bom dia a todos. Está aberta mais uma sessão da SDI 2. Cumprimento os senhores e senhoras ministras, o representante do Ministério Público, senhores advogados, funcionários da DI 2, na pessoa da doutora Adriana, secretária-geral desta subseção. A palavra está facultada aos colegas que desejam fazer uso. Não havendo, vamos então começar o pregão dos processos que têm preferências. Pode pregar primeiro. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 1619, dígito 06 de 2012, em que são partes Nestlé Brasil, LTDA e Neide Aparecida Lombi. Com a palavra o ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros, mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Nestlé contra a decisão proferida em sede de execução provisória pelo juízo de Araras, que determinou a liberação de depósitos recursais ao reclamante. O tribunal, mediante acordo, extinguiu sem resolução de mérito, em virtude da perda de objeto, tendo em vista que a execução se processava nos autos principais ter se tornado definitiva. Impetrante interpôs o recurso. Eu estou conhecendo do recurso ordinário em mandado de segurança pelos requisitos extrínsecos e, no tocante ao mérito, eu estou, em síntese, negando provimento. No presente processo, a própria impetrante, em sua petição inicial, fixou o valor da causa em 301.015,78, sendo por certo que na Justiça do Trabalho as custas são fixadas nos termos do 789.2 da CLT. Sendo assim, o fato de mandado de segurança impetrado ter pedido objeto pela superveniência do trânsito em julgado nos autos principais, não desonera a impetrante de efetuar o recolhimento das custas, tendo em vista que mobilizou o aparato judicial para corrigir o suposto erro cometido pela autoridade e o fez sabendo do dever de recolher as custas, seja para interpor recurso cabível contra a decisão proferida, seja ao final, quando ao trânsito em julgado mandamos. Então, em síntese, senhor presidente, eu estou negando provimento ao recurso. E aqui, citando, inclusive, a nossa OJ 148. É o voto. Apenas o registro, senhor presidente. Apenas o registro. Doutor Vitor Russomano. Pergunta se é divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1.283.500, dígito 40 de 2007, em que são partes Júlio Ingliori Neto e Fundação de Ciências Aplicadas. Muito bem. Com a palavra a ministra Adelaide. Trata-se de decisão do processo de conhecimento em que se deferiu ao reclamante a sua reintegração no emprego
com o pagamento do salário referente ao período de afastamento até a sua efetiva reintegração. Acórdão rescindendo proferida em sede de agravo de petição, no qual, com fundamento no artigo 453 da CLT, se determinou que os créditos do exequente fossem apurados somente até a data da aposentadoria. Nesse cenário, tem-se a violação do artigo 5º 36 da Constituição, pois se estabeleceu na decisão recidenda um limite que não constava do comando exequendo. Também se configura a ofensa ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição, porque se entendeu haver causa para o rompimento do contrato de trabalho, a aposentadoria, quando ela era inexistente de acordo com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIM MC 1721, 3DF, 1774 DF. Eu trago precedentes no meu voto e conheço o recurso ordinário e no mérito do provimento para julgar procedente a ação rescisória e desconstituir em juízo rescindente o acórdão proferido pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo 1416, barra 1987, 46102, e em juízo rescisório, proferindo nova decisão, dar provimento ao agravo de petição, a fim de determinar que os créditos do exequente, ora autor, sejam apurados até a data da efetiva reintegração. Com isso, ficam investidos os ônus da sucumbência no que respeita ao pagamento das custas processuais. Honorários advocatícios a favor do autor, no importe de 20%, calculado sobre o valor dado à causa de R$5.000. É o meu voto, senhor. Doutor Vitor. Senhor presidente, algumas observações que, inclusive, constam do acórdão regional. A época em que proferida a decisão regional em grau de agravo de petição fase executória, a matéria era controvertida. Segundo, não há pré-questionamento dos dispositivos constitucionais. O cerne da controvérsia, o elemento nodal, é o artigo 453 da CLT. E, além disso, o acórdão registra corretamente que, em razão da interpretação que à época era controvertida, no mínimo do citado dispositivo consolidado, não existe vulneração da coisa julgada e não há pré-questionamento de matéria constitucional, decisão em agravo de petição. Por via de consequência, o que há a destacar, observar no caso concreto é se foi ou não vulnerada a coisa julgada. E aqui, no caso, não o foi. Não o foi, tratando-se, no mínimo, de interpretação dos limites do título executivo, interpretação essa que foi realizada com embasamento em determinada interpretação que era objeto de controvérsia de um dispositivo legal ordinário. Esta é a situação exata do processo, na qual é impossível detectar a procedência, a vulneração literal, muito menos de preceito constitucional. Esses fundamentos, esses argumentos, eles não estão motivada e explicitamente impugnados na sua integralidade no recurso ordinário. Súmula 422. Ministra Adelaide. Senhor presidente, eu trago as folhas 6 e 7 do meu voto, alguns precedentes, um dos quais o processo de relatoria do ministro Alberto Bresciani, julgado em 16/12, publicado em 16/12/2011, numa hipótese bastante similar à hipótese analisada no meu voto. Eu mantenho o meu voto com a devida vênia e submeto a Vossa Excelência, acrescido agora dos esclarecimentos que vêm da tribuna. Muito bem. Eu pergunto se há divergência. Senhor presidente, eu peço vista regimental. Muito bem.
Então, eu proclamo que após o voto do relator, da relatora, pediu vista regimental o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Vamos à próxima. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21646, dígito 45 de 2014, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Adriana Maramoto da Silva. Com a palavra, o ministro Douglas. Pois não, senhor presidente. Recurso ordinário em mandado de segurança. A matéria debatida está sintetizada na ementa do voto que está à disposição de vossas excelências. E tem o seguinte teor. Execução provisória, oferecimento de cotas de fundos de investimento. Rejeição. Determinação de penhora em dinheiro, súmula 417, item 3 desta Corte. Na forma do artigo 5º, inciso 2, da Lei 12.016 de 2009, o mandado de segurança não representa a via processual idônea para a impugnação de decisões judiciais passíveis de retificação por meio de recurso, ainda que com efeito diferido. É a diretriz da OJ 92 desta subseção. Ficam ressalvadas, contudo, as situações excepcionais em que o percurso recursal ordinário, pela ausência de efeito suspensivo, não se revele capaz de impedir a configuração da lesão ao direito subjetivo, líquido e certo, afirmado na peça inicial do mandado de segurança. À luz do princípio da menor gravosidade ao devedor, em execução provisória, oferecendo o executado bem a penhora, não é dado ao magistrado recusá-la e determinar que a constrição judicial recaia sobre o dinheiro. É o que se contém no item 3 da súmula 417 desta Corte, e por isso estou votando no sentido de conhecer e prover o presente recurso ordinário, cassando a decisão judicial de bloqueio de numerário em sede de execução provisória e determinando ao juízo da execução a imediata liberação da penhora e, consequentemente, a formalização da penhora sobre o bem que foi indicado pelo impetrante. É o voto. Doutor Vitor. Pelo recorrente, senhor presidente, apenas o registro. Apenas o registro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 532.900, dígito 49 de 2008, em que são partes Manuel Lopes Matias e Itaú Unibanco S.A. Ministra Adelaide, com a palavra. Depósito prévio efetuado em montante inferior ao devido e impossibilidade de complementação posterior. É a hipótese em que o autor da ação rescisória, ao efetuar o recolhimento do depósito prévio previsto no artigo 836 da CLT, quando do ajuizamento, o fez no montante inferior ao devido. Impossibilidade de concessão de prazo para sanar a irregularidade, ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular da ação rescisória. Meu voto é no sentido de julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 267, 4 e 492 do CPC, custas investidas pelo autor no importe de R$300, calculadas sobre o valor dado à causa na petição inicial, honorários advocatícios de sucumbência pelo autor fixados em 10% sobre o valor dado à causa de R$15.000 e restitua-se ao autor o valor realizado a título de depósito prévio após o trânsito em julgado. É o meu voto. Muito bem. Pois não? Excelência, a se manter o voto da eminente ministra relatora, apenas o registro da presença. Muito bem. Doutora Érica. Doutor Vitor. Senhor presidente, é a jurisprudência estratificada dessa egrégia exceção. Portanto, apenas o registro. Apenas o registro de ambos os advogados na tribuna. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 128, dígito 74 de 2014, em que são partes Alcione Kraus e condomínio Beira Mar Shopping Center.
Com a palavra, a ministra Maria Helena. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário, ação rescisória. No caso, na sentença apontada como rescindendo, o julgador ateve-se à análise da prescrição incidente da existência de doença ocupacional para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Não decidiu acerca da pretensão de recolhimento do fundo no período de afastamento do reclamante. Se não houve emissão de tese acerca da matéria ou do conteúdo do artigo 15, parágrafo 5º da CLT, não há como se constatar violação literal daquele dispositivo legal. Incide o óbice dos itens 1 e 2 da súmula 298 deste Tribunal Superior. Recurso ordinário conhecido, mas não provido. Apenas o registro, Excelência, com procuração nos autos. Apenas o registro da presença do doutor Alcione Kraus, não é isso? Não, Pedro Lopes Ramos. Ah, doutor Pedro Lopes. Isso. Está correto. Eu pergunto se é divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. Vamos ao próximo. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malma, processo RO 22, dígito 90, de 2014, em que são partes Anailson de Oliveira Santos e Telemar Norte-Leste S.A. Muito bem, com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, aqui a hipótese de superveniência de sentença no processo originário. Perda do objeto. O presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar a decisão judicial que determinou a quebra do sigilo bancário do impetrante. Contudo, o suposto ato coautor não mais subsiste porque substituído pela sentença. A superveniência da sentença nos autos originários faz perder objeto do mandado de segurança. Então, meu voto é no sentido de recurso ordinário, conhecer o recurso ordinário e não lhe dar provimento. Muito bem. Doutor Pedro. Também o registro da presença, Excelência. Registro da presença, eu pergunto se é divergente. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto da relatora. Próximo. Relator Excelentíssimo Senhor Ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21.386, dígito 31 de 2015, em que são partes Eurofarma Laboratórios S.A. e Charles Fernandes Peixoto. Impedida, Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malma. Impedida, ministra Maria Helena. Doutor Douglas, ministro Douglas, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido em mandado de segurança no âmbito do egrégio 4º regional. A discussão estabelecida diz respeito à existência ou não de estabilidade provisória de trabalhador que foi eleito dirigente de uma entidade que se pretende sindical, entidade que procedeu ao registro de seus atos constitutivos no cartório de registro civil de pessoas jurídicas e que ofereceu ao Ministério do Trabalho e Emprego o pedido de registro e concessão da carta sindical. A circunstância que parece diferenciar o presente caso de outros similares envolve o indeferimento do pedido de registro sindical formulado pela entidade para cuja diretoria foi eleito o trabalhador e a subsistência desse debate ainda na esfera administrativa em face da interposição de recurso administrativo ainda no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. O trabalhador obteve a reintegração em sede de antecipação de tutela. O mandado de segurança se volta contra essa decisão judicial que, como dito, não foi concedida a ordem, não foi concedida a segurança no âmbito da 4ª região. Eu estou, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, reafirmando a orientação estabelecida a partir do precedente lavrado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 205-107, em que foi relator o ministro Sepúlveda Pertence e que foi julgado em 6 de agosto de 1998. No precedente em questão, consagrou aquela corte a tese de que, aspas, da exigência do registro para o aperfeiçoamento da constituição do sindicato, não cabe inferir que só a partir dele estejam
os seus dirigentes ao abrigo da estabilidade sindical. É interpretação pedestre que esvazia de eficácia aquela garantia constitucional no momento, talvez, em que ela se apresente mais necessária, a da fundação da entidade de classe. Então, senhor presidente, com a vênia à parte impetrante e recorrente, meu voto segue no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, afastando a sugerida violação do artigo 8º, inciso 2 da Constituição da República. É esse o voto. Doutora Manuela Simões. Sim, excelência. Desculpa. Sim, excelência, bom dia. Eu represento o recorrente no presente caso e gostaria do uso da palavra. Vossa Excelência tem um prazo regimentar. Com procuração nos autos. Egrégia turma, excelentíssimo senhor ministro relator, eu venho aqui à tribuna para dizer que o presente caso é um caso diferente. A jurisprudência dessa colênia da Corte entende que o registro já garante a estabilidade àquele empregado que é dirigente sindical do sindicato que pleiteia o registro no Ministério do Trabalho. Contudo, excelências, o presente caso trata-se de um pedido efetuado no Ministério do Trabalho, um pedido de registro, que foi indeferido e arquivado. Foi indeferido por vício formal. Não há discussão desta questão, não há uma discussão judicial nessa questão. E, nesse ponto, eu gostaria de destacar que existe um sindicato representativo da categoria a qual o recorrido gostaria de representar, no caso, o Sindicato dos Propagandistas. Esse sindicato é o Simprovergues, atuante, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e do Emprego. Por essa razão, excelências, o recorrente entende que não houve nulidade na dispensa desse empregado, uma vez que ele é dirigente sindical de um sindicato que não foi registrado. O Simprovale recorreu da decisão. Há um recurso administrativo pendente de julgamento. No entanto, é esse recurso administrativo que vai garantir a estabilidade a esse empregado. O pedido de registro foi efetuado em 2013, excelências. Nós já estamos em 2016. Esses empregados do Simprovale não estão atuando em benefício da categoria dos propagandistas, porque quem está fazendo são os dirigentes sindicais do Simprovergues, o sindicato devidamente registrado. Esses, sim, dirigentes protegidos pela estabilidade do artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal. Os únicos prejudicados nessa situação, ao que parece, é a empresa recorrente. Uma vez que o Simprovergues, o sindicato estadual registrado, está protegido pela sua unicidade sindical, permanece recebendo as contribuições sindicais e exercendo seu papel em nome da categoria dos propagandistas. Por outro lado, o Simprovale, que ainda não conseguiu registro no Ministério do Trabalho e do Emprego, não pode atuar em nome dessa categoria, tem a estabilidade protegida e reservada, no presente caso, pela liminar concedida. Nesse caso, seus empregados estão protegidos, os dirigentes sindicais estão protegidos por essa estabilidade. Por outro lado, os membros que o Simprovergues representa estão sendo devidamente representados pelo Simprovergues. Então, eu vejo aqui que a situação se apresenta dessa forma. A empresa ora recorrente, que exerceu seu exercício de demitir um empregado sem justa causa, empregado este que não está protegido pelo artigo 8º, inciso 8, uma vez que esse dirigente sindical pertence ao sindicato que ainda não foi registrado. Esse sindicato ele não existe legalmente. Então, eu vejo que a empresa é a única prejudicada em toda essa situação. Por fim, excelências, eu trago precedentes dessa Corte, no sentido de que não há como proteger os dirigentes sindicais que ainda pertencem ao Ministério a um sindicato que não foi regularizado pelo Ministério do Trabalho.
Eu peço vênia para ler esses precedentes, não quero cansá-los. Não se evidencia ofensa ao artigo 8º, inciso 8, porque consta do acórdão regional que a representação da categoria profissional do reclamante pertence, naquele caso, à Sintrave. Razão pela qual a eleição, eu pulei alguns trechos, a eleição do litisconsorte para a diretoria deste último não tem o condão de conferir-lhe a garantia provisória de emprego instituída pelo artigo 8º, inciso 8. Excelências, nesse caso, esse dirigente sindical vai permanecer, ele não conseguiu ainda exercer o seu papel de dirigente sindical porque o seu sindicato não foi registrado. Ele ainda assim está protegido por essa estabilidade. Qual é a real razão da estabilidade do artigo 8º, inciso 8? É proteger aqueles que vão representar a categoria de todos os trabalhadores. Nesse caso, isso não está acontecendo. E é por esses fundamentos que a recorrente entende que o recurso merece ser conhecido e provido. Obrigada. Muito bem. Ministro Douglas. Pois não, senhor presidente. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a ilustre advogada pela sustentação que acaba de produzir e dizer que o debate estabelecido no presente mandado de segurança, a meu sentir, não pode suplantar a discussão vinculada à subsistência da questão alusiva ao registro sindical, que ainda pende de definição no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, levantado habilmente da tribuna, diz com a falta de representatividade do ente sindical para o qual teria sido eleito o litisconsorte passivo necessário. Eu me pus a refletir, a partir das considerações apresentadas, se nós poderíamos, no mandado de segurança, em que se discute a existência ou não de espaço jurídico, constitucional, para proteção ao dirigente sindical, aquele trabalhador que se pretende dirigente sindical, com a profusão sugerida, ou seja, nós poderíamos aqui, desde logo, incidentalmente, para efeito de aferição da estabilidade provisória, debater a representatividade do ente sindical, matéria que está posta ainda na instância administrativa? Penso que não, com a máxima vênia. E verificando a inicial do mandado de segurança, observo que foram aqui transcritos diversos precedentes. Evidentemente, a jurisprudência é sempre muito rica em visões, em perspectivas. Eu costumo dizer que a jurisprudência tem uma vocação equitativa, nós precisamos sempre encontrar aspectos diferenciais e produzir as decisões mais justas, mas no caso concreto não me parece possível mergulhar, aprofundar a discussão sobre a possibilidade jurídica da existência do ente sindical Simprovale, ente para o qual é eleito o trabalhador. Eu apenas me limito no mandado de segurança a reafirmar a orientação da Suprema Corte, segundo a qual, nesse período em que há debate vinculado perante o Ministério do Trabalho e Emprego, vinculado ao reconhecimento do ente sindical, é sim necessária a concessão da proteção constitucional, porque do contrário bastaria a mera apresentação do registro e o empregador dispensaria os seus empregados, esvaziando não apenas o direito do trabalhador de preservar o seu emprego, mas o próprio direito da categoria de ser representada por aquele que fora eleito, presume-se democraticamente, na Assembleia convocada, presume-se também amplamente, com ampla divulgação, para a eleição dos representantes. Então, com a máxima vênia, estou ratificando o voto, conhecendo e desprovendo o recurso. Muito bem, eu pergunto se há divergência. Senhor presidente, não sem antes cumprimentar o eminente relator pela sempre judiciosa consideração e formulação de voto, e também a nobre e combativa advogada. Mas o que me chama a atenção é um aspecto relativo à própria decisão regional, que diz que o pedido foi indeferido pelo Ministério do Trabalho. Em face do indeferimento do pedido, aqui nós cuidamos de um mandado de segurança contra ato de concessão de antecipação de tutela que tem por fundamento a existência de prova inequívoca ou juízo de verossimilhança.
Se juízo de verossimilhança há, é o do indeferimento e não do deferimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela tem como fundamento, ratio decidendi, o fato do ato complexo de constituição de uma entidade sindical, que se revela pelo desdobramento não só da formulação do pedido, mas da concessão, do registro, etc. E se protege a estabilidade sob pena, como disse o eminente relator, de que não se possa constituir ante uma atitude obstativa ou que venha obstaculizar a formação do sindicato. Mas o fato é que, tecnicamente, aqui analisamos o mandado de segurança interposto contra uma concessão de antecipação de tutela. Tutela que tem como fundamento os requisitos legais. Resta saber se esses requisitos legais estão ou não estão presentes. Eu vou, em face disso, apenas fiz essas considerações, porque dissentir de Sua Excelência é um tanto quanto delicado. Eu vou pedir vista regimental do feito, mas o encaminhamento do raciocínio é exatamente esse. Eu estou aqui a questionar um juízo de verossimilhança, que, a meu juízo, está acudindo àquele que impetra o writ. Então, eu peço vista regimental do presente feito e notas degravadas dos debates para que eu possa me recordar das considerações. Muito bem. Notas degravadas ao ministro Vieira de Mello Filho e proclamo que, após o voto do relator, pediu vista regimental o ministro Vieira de Mello. Pergunto se algum colega deseja também notas. Eu desejo, senhor presidente, desejo notas. Pois não. Então, Também peço notas degravadas também para o ministro Renato. Também peço. Ministra Adelaide. Muito bem. Então, assim se decide. Vista regimental, o ministro Vieira de Mello. Vamos ao próximo. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malma, processo RO 133, dígito 90 de 2014, em que são partes América Latina Logística Malha Norte S.A. e Dayana Marion. Com a palavra a ministra Maria Helena. É o 133. Senhor presidente, aqui é recurso ordinário, ação rescisória. O primeiro item trata da nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional em face do princípio da ampla devolutividade do recurso ordinário, prevista no artigo 515, parágrafo 1º do CPC, despeciando a arguição de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. Impossibilidade jurídica do pedido, a ausência de decisão de mérito, a pretensão de corte rescisória dirigida à certidão que atestou a intempestividade do recurso ordinário interposto nos autos da reclamação trabalhista de origem da decisão rescindenda. Afigura-se evidente a impossibilidade do pedido, o que resulta na extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes que decidido pelo Tribunal Regional ACOA. Item terceiro, prescrição, violação de dispositivos de lei, artigo 7º da Constituição Federal. Pronúncia de ofício, questão controvertida. A recorrente, então reclamada, não se fez presente à audiência e foi considerada revel, razão pela qual a prescrição incidente sobre as parcelas pretendidas não foi arguida no feito originário. Neste contexto, o juízo monocrático não se manifestou acerca da prescrição na sentença rescindenda. Tampouco foi instada a fazê-lo por meio de cabíveis embargos de declaração. Assim, inviável a conclusão de violação dos artigos 7º, 29 da Constituição Federal e 11 da CLT, uma vez que não se verifica na decisão rescindendo o pronunciamento sobre as matérias disciplinadas naqueles dispositivos. Não se pode entender que uma decisão violou literalmente determinado este dispositivo legal quando o julgado sequer foi instado a manifestar-se sobre seu teor. Incide o óbice dos itens 1 e 2 da súmula 298 deste Tribunal Superior. No que se refere à alegação de que foi violado o artigo 219, 5º do CPC,
não incide tal óbice, uma vez que, se existente eventual violação, nasceu na própria decisão, quando o julgador deixou de pronunciar de ofício a prescrição. Enfim, senhor presidente, senhores ministros, eu voto no sentido de conhecer o recurso ordinário e não dar provimento. Muito bem. Doutor Francisco de Assis. Senhor presidente, tendo em vista as matérias tratadas e o entendimento já pacificado dessa Corte em relação a elas, apenas o registro da presença com poderes nos autos pela recorrente. Pois não. Existe a presença de Vossa Excelência. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 252, dígito 68 de 2014, em que são partes Daphne, Comércio, Indústria, Importação e Exportação de Alimentos, LTDA e outros, e Carmen Lúcia Avelar. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, aqui também é caso de superveniência de decisão no processo originário, que é a aplicação da súmula 414.3 do TST. Então, neste caso também reconheço do recurso ordinário, mas nego o provimento. Aqui nós temos um mandado de segurança que tem como objetivo impugnar a determinação da penhora de valores dos executados nos autos do processo originário, contudo, o suposto ato coautor não mais subsiste porque substituído por decisão que determinou a execução provisória e a abstenção de bloqueio de numerário. De fato, a superveniência da decisão nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança. Muito bem, doutor Enisson. Enisson. Pois não. Bom dia. Peço a palavra, senhor, para fazer sustentação oral. Procuração nos autos? Procuração nos autos. Vossa Excelência tem um prazo regimental. Bom dia, excelentíssimo presidente, excelentíssima relatora, demais ministros. Aqui trata-se, na verdade, de um mandado de segurança impetrado contra ato do juiz primeiro que determinou o bloqueio na conta bancária dos sócios da empresa e, com a devida vênia, a relatoria da ministra Maria Helena, eu não vejo nos autos questão superveniente a prejudicar o processamento do recurso ordinário. Na verdade, trata-se, sim, ainda de uma execução provisória em que o processo principal encontra-se em grau de recurso, inclusive nesta casa, aguardando o julgamento, persistindo a natureza da execução provisória. E foi nessa execução provisória que o meritíssimo juiz primeiro determinou o bloqueio de numerários na conta bancária da empresa e de seus sócios, muito embora e a despeito da empresa ter previamente indicado bens à penhora em valor suficientemente superior ao próprio crédito atualizado da exequente, que era de R$ 729 mil em números redondos, enquanto o bem indicado era de R$ 1.154.000. Portanto, estamos diante de uma execução provisória onde a empresa previamente indicou bens à penhora, tendo o juiz, mesmo assim, determinado o bloqueio dos valores, bens que a exequente não concordou e indicou outro imóvel da empresa em valor bem superior a esse R$ 1.154.000, que já havia sido indicado pela própria executada. E mesmo diante de tudo isso, foi determinado, surpreendentemente, o bloqueio na conta dos sócios da empresa. E veja-se aqui que nós estamos nem comentando a gravidade do bloqueio dos sócios da empresa neste recurso, quando não se discutia sequer a desconsideração da pessoa jurídica. Então, ministra Maria Helena, com todo o meu respeito, persiste o interesse da recorrente no prosseguimento, no conhecimento do recurso ordinário, porque a execução provisória persiste.
E nesta manhã tivemos um caso extremamente idêntico de relatoria do ministro Douglas Alencar, que deu provimento ao recurso ordinário que, em sede de execução provisória, com indicação de bens feito pela empresa, foi determinado bloqueio judicial de numerários. E esse caso se assemelha em gênero, números e graus. Portanto, os recorrentes, empresa e seus sócios, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário para que seja determinado imediato desbloqueio desses valores, com a liberação e devolução a quem de fato pertence, e determinando ainda ao juízo primeiro que se abstenha de proceder novos bloqueios nessa ordem. É a sustentação, Excelência, obrigado. Muito obrigado, Vossa Senhoria. Ministra Maria Helena. Aqui o que acontece é que, de fato, nas razões de recurso, do recurso ordinário, os impetrantes afirmam que se trata de execução provisória, portanto, o bloqueio de valores em conta é ilegal. Reitero os argumentos no sentido de que houve indicação de penhora de bem imóvel e que essa deve ocorrer de forma menos gravosa ao devedor. Alegam que a Constituição está acarretando sérios gravames de forma a impossibilitar o desenvolvimento dos seus negócios e que somente não é cabível a hipótese qualquer outra espécie de recurso. Entretanto, em consulta formulada junto ao sistema de acompanhamento processual disponibilizado no sítio da internet do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, verifiquei que foi proferida, publicada em 5 de março de 2015, decisão nos seguintes termos, abro aspas, certifico para os devidos fins a petição do reclamado, as folhas 121, 122, na qual requer o chamamento do processo à ordem, em razão do trânsito em julgado ainda não ter ocorrido no presente feito e que determine a execução provisória, nos termos do artigo 899 da CLT, e abstendo-se a Secretaria de efetuar qualquer bloqueio online de valores nas contas dos reclamados. Registre-se que também, em consulta realizada no sítio eletrônico, na petição dos embargos, a execução, os representantes esclarecem os agravados reclamantes ingressaram com reclamação trabalhista que versa sobre pedido de indenização por danos morais, materiais pela morte do senhor Antônio Luiz Pinheiro Alves, sendo que os pedidos foram deferidos em primeiro grau, mantidos pelo Egrégio Tribunal nesta oportunidade. E aí eu reproduzo aqui a decisão. A decisão proferida nos autos originários, em sede de embargos da execução, está, assim, fundamentada na reclamação trabalhista, cujo conteúdo também cito. Assim, pode-se concluir que houve penhora do imóvel indicado pelos impetrantes, que inclusive interpuseram agravo de petição que versa acerca da nulidade do auto de penhora em razão da nomeação do depositário, subavaliação e substituição do bem imóvel penhorado e erro nos cálculos de liquidação. Desta forma, o suposto ato coautor não mais subsiste, porque substituído por decisão, havendo recurso ordinário para impugná-lo, o que de fato já ocorreu. Então, com base neste exame das decisões que estão disponibilizadas no site da 8ª Região, se chegou a esta conclusão. Agora, se o doutor, se não houve essa decisão, a gente tirou do site. Se isso, de fato, não aconteceu, doutor, aí seria até uma questão de esclarecimento de fato. Mas eu não tenho eu manteria, em princípio, o voto. Muito bem. Foi determinado que, se tivesse o bloqueio online, que este é o objetivo, e que se é determinado a penhora de bem imóvel, então aí existe até o próprio... estaria atendido depois nesse chamamento à ordem. É assim que eu concluí, assim que eu li
Agora, mas também como está disponibilizado em site, não há como concluir que não corresponda Pois não. ao que está esclarecido. Muito bem. Pergunto se há divergência. Senhor presidente, desculpe, Não, eu ia pedir vista regimental, senhor presidente, mas, visto o Douglas quiser já antecipar o voto. Não, na verdade, senhor presidente, me parece que a eminente relatora afirma a insubsistência do interesse de agir em face da prolação de uma decisão em sede de embargo da execução que teria determinado a penhora do bem, que foi bem imóvel, que foi indicado pela parte executada. E, com isso, por efeito lógico, teria cessado a construção sobre patrimônio dos sócios. Parece que houve também a desconsideração da pessoa jurídica em execução provisória e a apreensão de dinheiro em conta bancária dos sócios. O valor da execução é de 754.179,39. E o que a eminente relatora pondera, até aqui, ministra Maria Helena, Vossa Excelência embarga de declaração o ilustre advogado, salvo melhor juízo, porque a informação que Vossa Excelência traz com base em decisões publicadas no site sugerem, sem dúvida, que não há mais interesse de agir por parte dos impetrantes, que, pela própria apreensão do bem imóvel indicado pela empresa da qual eles são sócios. Acho que essa seria a situação. Senhor presidente, a minha dúvida é a seguinte, porque foi feito um bloqueio de R$59 mil na conta do reclamante. E o valor da execução é de R$769 mil. A minha dúvida é se a penhora do imóvel se deu de forma superveniente, sem a liberação do valor bloqueado, ou com a liberação do valor bloqueado. Então, a minha dúvida é se a penhora do imóvel se tornou independente do valor já bloqueado em espécie. É só uma questão de fato que eu gostaria de examinar melhor. Pois não. Então, eu proclamo que, após o voto da relatora, pediu vista regimental o ministro Renato de Lacerda Paiva, com notas degravadas para Sua Excelência, inclusive da sustentação. Assim se decide. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 21.184, dígito 88 de 2014, relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, que votou no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, 4, parágrafo 3º do CPC. Não houve sustentação oral. Muito bem. Com a palavra a ministra Maria Helena, que traz voto de vista regimental. Aqui eu encaminhei para Vossas Excelências o voto de vista regimental e meu voto é divergente. Aqui o que se discute é a observância do prazo decadencial. O pedido de vista, como já dito, decorreu da necessidade de examinar com maior acuidade a situação retratada nos presentes autos. O excelentíssimo relator, ministro Vieira de Mello, propõe extinguir a ação rescisória sem resolução de mérito, com fundamento na orientação 84 desta subseção especializada e súmula 299, ambas do TST, porque a certidão que se encontra nos autos apenas afirma que não foi apresentado recurso contra a sentença rescindenda, não certifica o trânsito em julgado da decisão rescindenda, nem a data em que ele ocorreu. O excelentíssimo Douglas Alencar divergiu do ministro relator para considerar preenchidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito, porque há elementos que permitem aferir a tempestividade da ação rescisória ajuizada. Assim, se a controvérsia, pois, sobre a possibilidade de se aferir o trânsito em julgado da decisão rescindenda a partir de outros elementos dos autos, quando a certidão apresentada não consigna a data em que transitado em julgado.
A princípio de relevo, destacar que o entendimento consolidado na súmula 299 desta Corte é no sentido de ser imprescindível a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda, uma vez que eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação proposta, porque não há previsão no ordenamento jurídico de ação rescisória preventiva. Por sua vez, a súmula número 100, também desta Corte, consubstancia entendimento no sentido de que o juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do dias aquado prazo decadencial. Depreende-se que a intenção de afirmar a essencialidade da prova do trânsito em julgado decorre tanto da necessidade de assegurar que este realmente ocorreu, ou seja, que a decisão rescindenda efetivamente transitou em julgado, como também a fim de possibilitar aferir-se a observância do prazo de decadência fixado no artigo 490 do CPC. Assim, entendo que o posicionamento dessa subseção quanto à necessidade desta prova deve firmar-se no sentido de que, se há prova nos autos que confirme o trânsito em julgado da decisão rescindenda e permita aferir de plano que a ação rescindenda foi ajuizada dentro do prazo legal, ter-se por suprida a exigência da orientação jurisprudencial número 84, ainda que a prova não indique a data em que ocorreu efetivamente o trânsito. Isso porque este é o objeto primordial da exigência da prova do trânsito em julgado, que não prescinde de forma nem padrão para que gere efeitos. Certo que não se pode exigir do julgador a investigação no sentido de confirmar tais fatos, razão pela qual os verbetes sumulares e as orientações jurisprudenciais desta Casa imputam à parte o ônus de apresentar prova de que foram preenchidos os pressupostos. Contudo, se for possível aferir por outros elementos e sem dificuldade a presença desses pressupostos, não há por que obstar o processamento da ação rescisória, porquanto alcançado o fim culminado. Aí eu trago como precedente, já um precedente da lavra do ministro relator. Data de julgamento 17 de 11 de 2015. Na hipótese dos autos, a certidão apresentada à folha 45, no meu ponto de vista, é suficiente para comprovar que a decisão rescindenda transitou em julgado, uma vez que, em 4 de outubro de 2012, em forma de decorreu in albis o prazo para interposição de recurso ordinário. A consequência lógica de não haver insurgência recursal é o trânsito em julgado da decisão proferida, no caso, a sentença. Por outro lado, faça aferir-se a observância do biênio decadencial. Embora a certidão apresentada não certifique a data em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não houve o decurso de 2 anos ainda que contados da data em que proferida a decisão rescindenda, 28 de 8 de 2012, folha 28, e o ajuizamento da ação rescisória em 18 de julho de 2013. Portanto, não há dúvida, no meu ponto de vista, quanto à tempestividade da ação rescisória proposta antes do decurso do prazo previsto no artigo 490 do CPC de agora tem que colocar de 1973. Sim. Neste contexto, considero atendidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito. Nessas considerações, acompanha a divergência apresentada pelo excelentíssimo ministro Douglas Alencar para admitir a ação rescisória e prosseguir no julgamento do recurso ordinário. Claro, todos os dispositivos aqui levantados são do Código Antigo. Não? Não, do Código Antigo. É que agora eu vou ter que colocar Código de 1900. Muito bem. O ministro Vieira deseja... não houve sustentação. Desejam sustentar? Bom dia, excelências. Minha dúvida seria, no primeiro momento, nós estamos em fase de admissão ou não da ação rescisória. Se essa sustentação oral, nesse momento, se limita a essa questão,
ou se prossegue em relação à discussão realmente do direito? Não, nós estamos ainda caso prevaleça o voto divergente, que no caso o ministro Douglas apenas fez algumas considerações, não é? Mas não divergiu de pronto. Senhor presidente, a ministra Maria Helena anuncia que havia um voto divergente. Houve um debate em que eu anunciei uma intenção, salvo melhor juízo, de dissentir do eminente relator. Aquela velha matéria que, uma vez mais, reafirma a necessidade de intervenção da Corregedoria. E temos mais 2 processos hoje. Para orientar as serventias judiciais em relação à forma das certidões de trânsito em julgado. De qualquer sorte, Vossa Excelência me permite a sugestão. Pois não. Faria a proposta de que os advogados falassem sobre todas as matérias, Sim. porque fracionar a sustentação pode... Nós estamos no conhecimento, mas Vossas Excelências podem, se quiserem, já adentrar no mérito propriamente dito, tanto no conhecimento quanto no mérito. Senhor presidente, só para orientar a subseção... Desculpe. Pois não, ministro Briciano. Só para adiantar que eu pretendo pedir vista regimental. Pretendo pedir vista regimental. Então seria interessante a sustentação. Então vamos à sustentação. Excelentíssimos ministros, ilustre representante do Ministério Público, doutor procurador do Sintratel, demais aqui presentes. Em relação à questão processual, inicialmente destaca-se que, a princípio, o que parece haver uma dicotomia entre as súmulas existentes nessa casa. Então, diante disso, entende-se que a questão formal deve prevalecer. Na situação dos autos, realmente não foi juntado, que seria da diligência do autor, a certidão de trânsito julgado. Então, ainda data vênia das considerações apresentadas pela ministra, não houve o cumprimento das diligências. Então, há uma irregularidade na formação da ação. Diante disso, entende-se que realmente a única prova cabal, no sentido da data do trânsito, seria a própria certidão de trânsito julgado, que não consta nos autos. Logo, a ação realmente deve ser julgada, nesse momento, extinta, sem o julgamento de mérito. Superada essa questão, o que não se espera, passa-se a discutir realmente a matéria de mérito desse processo. Então, vou fazer uma breve digressão, só para esclarecer a situação em que se encontra aqui o sindicato Sintel, que eu represento, e o Sintratel. A ação foi ajuizada inicialmente pelo Sintel no intuito de anular a constituição dos atos do Sintratel, a assembleia que foi promovida diante das suas irregularidades. Nessa ação foi feito um pedido de antecipação de tutela, no sentido de que o magistrado expedisse ofício ao cartório a fim de que impedisse ali o Sintratel de constituir, constituir os seus atos. A tutela foi indeferida. Durante esse período de tramitação do processo, Sintratel compareceu ao cartório e efetuou ali os registros. A ação, por sua vez, ela foi julgada procedente, no sentido de declarar a nulidade desses atos. Sucede, todavia, que o magistrado ele não determinou a expedição desse ofício ao cartório, que foi pedido no pedido de antecipação de tutela, ocasião em que gerou a apresentação de embargos de declaração. 3 embargos de declaração, no intuito de que o magistrado se manifestasse em relação à expedição desse ofício. Entretanto, aquele douto julgador, ele entendeu que não seria possível a expedição desse ofício naquela ação, que seria necessário o ajuizamento de uma nova ação. A ação transitou em julgado e, logicamente, a atitude do Sintel foi de ajuizar uma nova ação, diante da frustração em relação à expedição de ofício naquela primeira ação. Ajuizada uma nova ação, foram tentadas várias notificações ao Sintratel, inclusive citações também por oficiais de justiça, porém não foram localizados seus representantes. Nos autos constam que foram enviadas notificações também aos procuradores e ao representante do sindicato,
porém sem sucesso. Seguindo o regular trâmite processual, frustradas as notificações e a citação, foi realizada a citação por edital, seguindo o devido protocolo processualmente garantido. No dia da audiência, não compareceram os representantes do Sintratel e houve a revelia. Com isso, foram julgados nulos os registros que havia sido praticado pelo Sintratel no curso da primeira ação. Acontece, excelências, que o Sintratel, diante dessa decisão, ajuizou uma ação rescisória com fundamento em dolo, em erro de fato e violação legal. O egrégio TRT de origem entendeu que realmente teria havido dolo nessas circunstâncias, porque, segundo as palavras do Sintratel, o sindicato estaria acéfalo e julgou ali os pedidos da ação rescisória procedente. Entretanto, entende o Sintel que essa decisão do regional merece reforma, mediante o provimento do recurso ordinário, pois não caracterizado na espécie dolo, nem erro de fato, tampouco violação legal. O Sintel simplesmente atuou de forma regular, conforme as garantias constitucionais que lhe foram ofertadas naquele momento. Além disso, os próprios autos demonstram que não haveria qualquer caracterização de dolo, porque o Sintel tentou a expedição do ofício mediante a primeira ação. Naquele momento em que todas as partes estavam devidamente representadas, aquilo só não ocorreu, não por culpa do Sintel, mas porque o magistrado fez uma interpretação que não seria devido naquela oportunidade à expedição daquele ofício. O Sintratel, após a anulação de seus atos, ele somente se reuniu em assembleia 4 anos mais tarde, excelências. Não seria lógico que o Sintel aguardasse 7 anos, 4 anos, nem seria de sua competência esperar esse longo prazo para ajuizar uma nova ação requerendo a expedição de ofício no intuito de que o Sintratel não registrasse os seus atos, que foram declarados nulos pelas irregularidades havidas naquela ocasião. Então, diante dessas considerações, excelência, o próprio histórico processual demonstra aqui que os elementos que levaram ao deferimento dos pedidos de ação rescisórias não se encontram caracterizados. Dolo é um instituto que, de fato, necessita muito a ser caracterizado. E o fato do Sintel ajuizar uma ação no momento em que o Sintratel encontrava-se sem representante, isso não lhe traz essa característica de atuação dolosa e tampouco algum erro de fato do magistrado. Então, diante dessas considerações, entende-se que, uma vez que a ação rescisória não encontra guarida no artigo 458 do antigo CPC, uma vez que não subsistem a espécie, o dolo, o erro de fato e tampouco violação legal, uma vez que o processo seguiu regularmente, roga-se pelo provimento do recurso de revista, do recurso ordinário, para que a ação rescisória seja julgada improcedente. Agradecendo a atenção de Vossas Excelências. Deseja sustentar? Vossa Excelência tem um prazo regimental. Pois não. Colhendo a sessão, em relação à preliminar, eu gostaria apenas de salientar que os elementos de fato e de prova necessários à conclusão de que a rescisória foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão rescindenda e antes do transcurso do biênio legal, estão todos nos autos. A sentença foi proferida no mês de maio de 2013, publicada em edital de março de 2014, certificada a não interposição de recurso no mês de junho de 2014 e ajuizada a ação rescisória no mês de agosto de 2014. De modo que, por evidente,
o trânsito no julgado terá se dado em algum momento após a publicação do edital, no mês de março de 14, e a aposição da certidão de não interposição de recurso, no mês de junho de 2014. E ainda que assim não fosse, de qualquer modo, não haveria possibilidade do transcurso de mais de 2 anos, tendo em vista que esta sentença só foi publicada em audiência em maio de 13 e a rescisória ajuizada, como já se disse, em agosto de 14. Por outro lado, a súmula 100, item 4 deste tribunal, permite que o julgador, ou melhor, recomenda que o julgador se valha de outros elementos que não apenas eventual certidão para concluir a respeito da regularidade, da tempestividade na interposição do ajuizamento da ação rescisória. E o enunciado 299 da súmula, por sua vez, não exige a presença de certidão específica, apenas a fala da necessidade da comprovação destes requisitos já mencionados, que são, logicamente, inferíveis a partir destes elementos de prova também já mencionados. As vicissitudes da dissociação de um sindicato já foram, em parte, reveladas aqui no caso anterior, né, daquele dos vendedores pracistas lá do Rio Grande do Sul. E neste caso aqui, mais do que qualquer outro, são 18 anos da tentativa dos trabalhadores em telemarketing do Rio Grande do Sul de constituírem um sindicato próprio. Numa situação bastante curiosa, eles são hoje representados pelo Sindicato dos Telefônicos, o Sintel, cuja categoria, verdadeiros telefônicos, são aproximadamente 3 a 4 mil lá no estado do Rio Grande do Sul, enquanto que os trabalhadores em telemarketing somam hoje entre 60 e 80 mil, é um número oscilante. De modo que nós vivenciamos aqui uma situação de verdadeiro vampirismo, sustentando-se uma categoria antiga em franca decadência, isso é preciso que se reconheça, os telefônicos são uma categoria em extinção, a partir de um imposto sindical pago por uma absoluta maioria que não tem, naquele velho sindicato, empolgado pelos antigos telefônicos, uma efetiva representação. Mas essa vicissitude tem, por outro lado, traz algumas recompensas, porque a atuação do advogado dativo, que fala agora aqui da tribuna, advogado pro bono, neste caso, se depara não apenas com a magnitude do adversário, do patrono da parte adversa, mas também com a sua gentileza e também com a sua solidariedade, não apenas nos pedidos anteriores de adiamento, que foram tão gentilmente subscritos também pelos colegas do escritório Aline e Roberto, como, inclusive, dando carona no aeroporto, na chegada no voo de Porto Alegre. Ontem pela manhã tive o prazer de ser recebido, junto com outros colegas que vinham de Porto Alegre, e aproveitar a carona do carro colocado à disposição destes colegas pela banca que patrocina a parte adversária. Mas vamos aos fatos, excelências. Houve uma primeira assembleia em agosto, no ano de 2009, do Sintratel, que depois de anos e anos tentou de novo se reorganizar e tocar para frente aquele processo de registro sindical parado ali no Ministério do Trabalho. Primeira assembleia em 2009 e uma segunda assembleia em 2013. Esses são os pontos fundamentais. Em 2009, se elege uma direção provisória e o Sintel ajuiza uma primeira ação e, nesta ação, consegue a declaração de nulidade da Assembleia. Esta ação transita em julgado em 2011. E o Sintratel, que tentava se rearticular, para tocar adiante o processo de registro, resta acéfalo, sem representação legal. Em 2013, há uma nova Assembleia, elege uma nova diretoria. Aliás, nesta nova Assembleia, já se deu nos moldes desta última portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, a presença da direção do Sindicato dos Telefônicos, a presença dos advogados do Sindicato dos Telefônicos, e ali se ratifica a criação do Sintratel, se elege uma nova diretoria, e quando esta nova diretoria busca registrar os seus atos constitutivos, só que agora precisa, antes disso, obter certificado eletrônico e outras providências, e quando seus dirigentes começam a ser demitidos, aparecem nos processos judiciais cópia de uma sentença
transitado em julgado, de uma ação que foi proposta pelo Sindicato dos Telefônicos, no momento em que o Sintratel, se encontrava acéfalo. E nesta segunda sentença, já não se tratava mais apenas da nulidade da Assembleia de 2009. Era um pedido mais amplo, declaração da nulidade dos atos constitutivos da fundação do Sintratel. Como é que foi tratada nesta segunda ação, pelo autor, a situação do Sintratel? Como de um acéfalo? Não. Durante todo o tempo, o autor da ação diz que tinha dificuldade em localizar a representação legal. Não disse que esta representação era inexistente. Não é verdadeiro também, excelências, que tenha havido intimação dos procuradores da antiga ação. Esta intimação, neste caso da segunda ação, não aconteceu. Nós denunciamos isso, inclusive, na petição inicial. Por isso, excelências, é que a rescisória foi julgada procedente. Se entendeu que a citação não poderia ser válida por qualquer modo, porque não havia quem a pudesse receber, nem pelo correio, nem por oficial de justiça e nem por edital. Se não há um presidente, se não há uma diretoria, se não há uma representação legal, não há nem quem possa ler o edital ou constituir procurador. Portanto, essa ação correu de um modo que impossibilitou o exercício do direito de defesa. E impossibilitou de modo consciente. Foi um resultado, se não pretendido diretamente, mas cujo risco foi logicamente assumido pelo autor daquela ação, na medida em que não alertou o juízo sobre esta circunstância de que não havia direção apta, representação apta a receber citação inicial. Aliás, isso se fez aplicar sobre o caso dos autos, ou se fez aplicar a regra da citação por edital a uma hipótese nela não prevista. Não se prevê a citação por edital para quem não detém a representação. Se prevê para outras hipóteses, mas não para quem não detenha. Aí, excelências, eu lembro que este aspecto impressionava o ministro Douglas, quando eu fiz a primeira entrega de memoriais, ainda em dezembro do ano passado. Diz o Sintel: mas então o que fazer? Eu precisava desta segunda ação porque o juiz não expedia o maldito ofício. E o oficial do cartório resistia em registrar a primeira sentença que anulava a Assembleia de 2009. Eu acho que nós não temos aqui que responder à consulta de dúvidas jurídicas da outra parte. Mas o Código Civil, por exemplo, tem uma alternativa específica com relação a isso, porque diz que qualquer interessado pode requerer ao magistrado a designação de direção provisória de pessoa jurídica que não detenha representação. Qualquer interessado. Qualquer interessado. Vossa Excelência tem 30 segundos para concluir. Concluindo, então, Excelência, tentando concluir. O que deveria fazer? Não vamos tentar ainda continuar respondendo, mas não deveria simplesmente agir como agiu, escamoteando a situação real do processo. E, finalmente, Excelência, precisava? Não precisava. Nós, no memorial distribuído ontem, anexamos nas últimas 2 folhas cópias de 2 elementos. O juiz resistiu de início a expedir o ofício da primeira ação. Todavia, na data em que ajuizada, e concluo, na data em que ajuizada a ação rescisória, Sua Excelência, diante da insistência do Sintel, já havia expedido o ofício e a sentença da primeira ação já estava registrada no cartório. Eu agradeço a Vossa Excelência. Ministro Douglas, apenas para
no voto da ministra Malma, o ministro Bresciani vai pedir vista. Senhor A ministra presidente, Malma refere a Vossa Excelência Não, como voto divergente. senhor presidente, eu quero fazer um pequeno esclarecimento. Neste processo, realmente eu fiz, como a matéria é idêntica, eu fiz referência, mas os argumentos são os mesmos ao processo 505. Sim. Que aí sim eu estou acompanhando a divergência do ministro Douglas. No processo 211/84, eu faço a mesma, aqui eu faço a divergência de acordo com o processo 505. Tanto é que o voto divergente que eu encaminhei a Vossas Excelências tem outras datas. Tudo bem. E o outro processo que eu li, talvez por isso que eu criei realmente uma confusão, porque eu me enganei. Eu vou aprender a lidar com o papel de novo. Eu tinha desacostumado com o papel. Então, agora eu fiz... são dois aqui, pedindo aqui... que os advogados da tribuna entendem um pouquinho dessa minha dificuldade, porque lá a gente não tem papel há faz tempo, né? Entendi. Então, por esta razão, eu li um, mas é o outro, mas é a mesma situação. Então, pedindo mais uma vez minhas desculpas, senhor presidente, mas neste processo a divergência é minha. Pois não. Ministro Vieira. Presidente, eu gostaria das notas degravadas das sustentações orais e eu ainda prezo pelo papel. Eu gostaria que me fossem encaminhadas. Senhor presidente, a mim também. Com a vista regimental. Para toda a turma, vou pedir para toda a sessão, vota notas degravadas, inclusive da sustentação, das duas sustentações. Eu proclamo que, após o voto divergente da ministra Maria Helena Malma, pediu vista regimental o ministro Alberto Bresciani. Peço notas também. Eu já pedi notas para todos os integrantes da sessão. Vamos ao próximo. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malmo, processo AIRO 10.018, dígito 80, de 2014, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Vilma Lira da Silva e outro. Com a palavra a ministra Maria Helena. Trata-se de agravo de instrumento e recurso ordinário, ação rescisória, deserção, condenação em honorários advocatícios, depósito recursal inexigível. Para a interposição de recurso ordinário em ação rescisória, a exigência do depósito recursal está condicionado não só à imposição de condenação pecuniária, mas também à procedência da pretensão rescisória, súmula 99 do TST. No caso, a ação foi julgada improcedente e a condenação em honorários advocatícios é consecutário da sucumbência, não caracterizando condenação in pecúnia. Aí seria agravo de instrumento a que eu dou provimento para determinar o processamento do recurso ordinário. Muito bem, não tem sustentação, trata-se de agravo. Pergunto se é divergência. Não havendo, proclamo o resultado dos termos de voto da relatora. Próximo. Relator Excelentíssimo Senhor Ministro Vieira de Mello Filho, processo agravo ED em RO 1680, dígito 31, de 2011, em que são partes Sebastião Vicente da Cruz e Irmandade Nossa Senhora das Dores e outros. Com a palavra o ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros, aqui foram interposto agravo contra acórdão desta subseção que negou provimento aos embargos de declaração e recurso ordinário em agravo regimental em mandado de segurança, nos termos dos artigos 224, 25, 239, 40 e 45, todos do regimento interno. Eu estou negando, não conhecendo do agravo, porque não se trata de medida cabível. A interposição de agravo contra acórdão da STI 2, que negou provimento aos embargos de declaração e recurso ordinário em agravo regimental em mandado de segurança, constitui o denominado erro grosseiro, o que inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação, não sendo possível
invocar-se o princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência pacífica do TST, que somente é cabível quando houver fundada dúvida quanto ao recurso a ser interposto, o que não é o caso, razão pela qual eu não estou conhecendo do presente agravo. Não conhece. Há divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Retorno de vista regimental concedido a excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 505, de 74 de 2013, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Excelentíssimos senhores ministros relator e ministra Adelaide Miranda Arantes votaram no sentido de extinguir o processo em resolução do mérito nos termos do voto do relator. Excelentíssimos senhores ministros Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Malma, Alberto Bresciani e Manuel Pereira votaram no sentido de afastar a decadência e conhecer do recurso ordinário para prosseguir no exame do mérito. Não houve sustentação oral. Muito bem. Com a palavra o ministro Renato. Senhor presidente, aquela discussão já reiterada de uma aparente contradição entre o que dispõe a OJ 89 da SDI 2, 84 e a súmula 100. Porque a OJ 84 estabelece como um dos requisitos da petição inicial da ação rescisória a juntada da certidão do trânsito em julgado. E a súmula 100, quando ela trata da contagem do prazo decadencial, ela, mesmo diante da juntada da certidão do trânsito em julgado, faculta ao julgador afastar esta presunção da certidão, tendo em vista os demais elementos nos autos, até para declarar a decadência. Eu penso que, respeitosamente, a melhor solução seja mesmo de se entender de que, se é possível desconsiderar a certidão com trânsito em julgado para buscar o termo acó da contagem do prazo decadencial, é possível também fazer esta contagem, mesmo que não exista nos autos a certidão de trânsito julgado, desde que, obviamente, juntados os atos processuais relativos à contagem de prazo. É o que vem ocorrendo costumeiramente quando o tribunal certifica que até aquela data não foi interposto nenhum recurso. Nesse caso dos autos, que é o 505, que nós estamos examinando, é possível verificar com bastante clareza de que não houve mesmo a decadência. Assim, outro aspecto que me parece que é relevante é que esses casos reiterados se dão na hipótese em que o juízo acó ultrapassa a decadência, ou seja, entende que não houve decadência, examina o mérito. E nós estaríamos aqui de ofício, em razão da falta de um pressuposto formal, decretando a decadência. Neste caso, consta a certidão de folhas 44, certifica o que decorreu em habeas o prazo para a interposição do recurso ordinário. E digo que, ainda que não tenha ocorrido no caso dos autos, não tenha sido consignada a data na qual houve o trânsito em julgado, a sentença recorrida, é fato que aquela foi proferida em 2012 e contra ela não foi interposto nenhum recurso, e há essa afirmação nos autos. E a ação rescisória foi interposta, ajuizada em 2013, portanto, um ano após. Então, parece que resta bastante claro dos autos que não ocorreu a decadência. E tendo em vista que o juízo acó superou esse óbice e adentrou o mérito, eu, respeitosamente, peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Não decretaria a decadência e prosseguiria no exame do recurso ordinário.
Então, todos votaram. Apenas, senhor presidente, eu quero, permita apenas uma última observação, só dar a notícia que, como corregedor, estou atento a esse aspecto, estamos tomando as providências para que essa eventual irregularidade não persista mais doravante. Muito bem, muito obrigado. Então, proclamo que... Presidente, não há ainda. Não, já foi tomado o voto de todos. Não. Faltava apenas a ficha do ministro Renato. Acho que o ministro Felipe quer falar. Pois não, ministro Vieira. Senhor presidente, nós estamos aqui com a questão que envolveu o primeiro processo em que houve sustentação oral na pauta, em que o ministro Bresciani gentilmente pediu vista regimental. Neste feito, como em outros, nós estamos nos debruçando com uma situação que envolve 3 súmulas, a OJ 84, a 100 e a 299. O problema tem se agravado e parece que a jurisprudência dessa subseção se encaminha no sentido, efetivamente, de se perquirir, através de outros elementos, a insuficiência da certidão emanada dos tribunais, no sentido de que não houve a publicação, não houve a interposição de recurso, como elemento suficiente para se aferir a data. A jurisprudência vinha se encaminhando no sentido de que era imprescindível, como pressuposto processual, a existência da certidão especificada. E ela não existindo, se adotava a decisão no sentido de se extinguir o processo. Ela se encaminha agora num outro sentido, no sentido de se aferir através dos elementos da súmula 104, inclusive em hipótese de dúvida razoável, também assim entendi. Aqui, então, a subseção se posiciona, mas nós temos também um problema, e o ministro Renato agora esclarece que a Corregedoria está adotando as medidas cabíveis para a adoção de providências no sentido de regularizar essas certidões, porque nós temos a OJ 84, que afasta a possibilidade de ação rescisória preventiva, que pode ocorrer na hipótese em que não haja efetivamente o trânsito em julgado, não é? Através de uma interposição de um extraordinário, o que quer que seja. Então, aqui, nesse caso, como no próximo que virá a julgamento, que envolve a mesma questão, eu vou prosseguir no julgamento, porque apenas nós estamos resolvendo uma questão prejudicial. Eu permaneço na relatoria e prossigo na elaboração do voto. Tanto nesse processo como no outro, faço a minha ressalva de fundamentação dos precedentes que nós vimos aplicando com relação a ela e prossigo no exame da presente ação rescisória. Muito bem. Então, significa que Vossa Excelência vai apenas fazer a ressalva de fundamentação. Ela é uma questão prejudicial. Eu preciso fazer o mérito. Muito bem. Então, eu proclamo que, por unanimidade, com ressalva de fundamentação do relator, se conheceu do recurso ordinário e, por maioria, vencidos. A ministra Adelaide também faria a ressalva, ministra Adelaide? Sim, senhor presidente. Pronto. Então, eu proclamo que, unanimidade, conheceu-se do recurso ordinário, com ressalva de fundamentação do relator, ministro Vieira de Mello, e da ministra Adelaide Miranda Arantes. Afastou-se a extinção do processo sem resolução do mérito, quanto à incidência da OJ 84 da SDI 2, devendo os autos retornar ao ministro relator para prosseguir no julgamento. Tem mais um. Esse é idêntico, não é? Vamos apregoar. Retorno de vista concedido, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 210-124, dígito 97 de 2010, relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, que votou no sentido de extinguir o processo em resolução do mérito, nos termos do artigo 267, 4 e parágrafo 3º do CPC. Excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira votou no sentido de afastar a prejudicial de decadência, acolhida pelo ministro relator, e continuar no prosseguimento do exame do mérito. Ministro Renato. Senhor presidente, esse caso tem uma particularidade, sim.
porque há uma certidão nos autos, a folhas 269, dos autos eletrônicos, que também se encontra a folhas 534. É o mesmo documento, referindo-se ambos, foi juntado com a petição inicial da ação rescisória, referindo ambas ao documento de folha 690 dos autos. E esse documento, veja que interessante, é o TRT da 21ª Região. Certidão de trânsito em julgado. Certifico do fé que a ementa e a conclusão do acórdão foram publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 12 de nove de 2011. Certifico, por fim, que transcorreu o prazo legal sem interposição de recurso, tendo, portanto, transitado em julgado a referida decisão. E me parece, ministro Felipe, que este caso, acho que nem haveria dúvida, não é? Vossa Excelência tem dúvida? Não, é porque necessariamente essa certidão fala em trânsito, mas não diz quando, porque a data é a data da certidão que consta embaixo, e não a data do trânsito. Então, haver-se-ia de perquirir, mas segue-se a mesma ratio decidente do que se fez anterior. Porque Perfeito. a data que consta é a da certidão, da publicação da certidão, não do trânsito em julgado. Pois é. Mas está bem. Então é o mesmo encaminhamento. Então é a mesma proclamação, não é, ministro Vieira? Então, fica a mesma proclamação que, por unanimidade, conheceu-se do recurso ordinário, com ressalva de entendimento do ministro Vieira de Mello e da ministra Delaide Miranda Arantes, devendo os autos retornarem ao ministro relator para prosseguir no julgamento do feito. Tem mais alguma? Assim se decide. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo EDRO 6.129, dígito 28 de 2013, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, dar-lhes provimento. Para sanando a omissão constatada, conceder-lhe efeito modificativo. Muito bem. Ministro Douglas. Presidente, a matéria já foi debatida, há pedido de vista regimental, eu mantenho, no outro caso houve pedido de vista regimental, eu mantenho a vista neste caso. Assim que o outro for devolvido, poderíamos incluir para julgamento simultâneo. Entendi. Então, Vossa Excelência permanece com a vista. Então, a vista regimental do ministro Douglas permanece com Sua Excelência. Tem mais algum? Não. Não havendo mais processos em condições de julgamento, eu agradeço a presença de todos os ministros e ministras componentes desta sessão, do Dr. Enéas Torres, subprocurador-geral do Trabalho, aos senhores funcionários da taquigrafia, jurisprudência e da Secretaria da Subseção 2. Obrigado a todos e declaro encerrada a sessão.